Pessoal, dando sequência ao nosso treinamento de NR35, essa aula vai falar sobre EPIs e EPCs, ok? Então, os equipamentos de proteção, eles estão repartidos em equipamentos de proteção individual e coletivo. Então, o individual, o nome já diz, é que é para uso próprio, tá? Não pode ser compartilhado. O EPI, ele só pode ser usado pela pessoa que pegou como responsável lá no CESP da empresa, assinou como responsável, não pode ser compartilhado, ok? Por causa de vários fatores, tá bom? Então, EPIs, acessórios, sistemas de ancoragem devem ser especificados e selecionados considerando a sua eficiência. O que isso quer dizer? Quer dizer que você tem que comprar o EPI que a empresa vai adquirir, ele tem que ter sido aprovado e certificado quanto à sua aprovação. Todo EPI, quando a empresa, o fabricante de EPI, ele lá produz o EPI, ele manda previamente uma solicitação de aprovação, tá bom? O Inmetro, depois o Ministério do Trabalho, ele vincula essa aprovação aí a um site de consulta. O que isso quer dizer? Quer dizer que o EPI foi testado, ele está na validade, ele vai funcionar para aquela função que ele foi designado. Então, quando você compra um EPI mais barato, por exemplo, né, e ele não tem o certificado de aprovação, pode ser que você esteja comprando um equipamento inútil, que ele não vai te proteger quando ocorrer algum tipo de acidente, tá bom? Então isso é extremamente importante que o EPI ele tenha um CA e esse CA esteja validado e dentro do vencimento, tá bom? Ele tem um limite. Então o CA ele pode ser consultado na internet lá, no site do Ministério do Trabalho você consulta para saber se esse CA realmente corresponde ao seu EPI e se ele está validado, tá bom? Aí os principais EPIs com relação ao trabalho à altura, começa pelo cinto de segurança, tipo paraquedista, ele tem que ser aprovado pelo Ministério do Trabalho, pelos órgãos fiscalizadores, porque é extremamente importante esse equipamento de segurança, tá bom? Quando você sofre uma queda e você está preso por ele, ele tem não só que segurar você, mas também de uma forma que não prejudique a sua coluna, o seu corpo, né, os ossos, músculos. Então, ele é concebido de uma forma que foi projetado para realmente segurar a pessoa durante uma queda sem causar danos à saúde da pessoa, tá bom? O talabarte duplo ou tipo Y, ele é utilizado também, né, junto com o paraquedista, por quê? Porque você sempre vai estar conectado por, um, por uma das conexões. Você nunca pode desconectar as duas, então é sempre desconecta uma com a outra conectada, e aí atinge um nível mais alto ou mais baixo, e aí desconecta ela e depois desconecta anteriormente, tá bom? A linha de vida, ou dispositivo trava-quedas, se utiliza quando você vai percorrer alguma área em altura e ela é uma área contínua, seja você subindo uma escada ou você andando por cima de uma cobertura, onde você possa escorregar o trava-quedas numa linha de vida. Então, se por acaso você se desequilibrar, tiver um mal súbito e for cair, ele vai travar, tá bom? Então, se você for conduzindo ele devagar, com calma, ele vai liberando. Se você for tentar correr ou se você tiver um impulso muito forte, ele trava, que nem o dispositivo que tem no cinto de segurança do carro. Por quê? Porque se você, de repente, esforçar ele rapidamente, ele vai entender que houve algo de diferente e ele vai então travar para não deixar a pessoa se deslocar então e cair, tá bom? Então, ó, na seleção de EPIs devem ser considerados, além dos riscos que o trabalhador está exposto, os riscos adicionais. A gente está falando sobre trabalho em altura, mas é aquilo que a gente ia falar, tá bom? Tem os outros tipos de riscos aí envolvidos com o trabalho em altura, seja instalações elétricas, seja gases, seja espaço confinado, tá bom? Pode ser que você tenha uma diferença de nível maior do que 2 metros no espaço confinado. Então você vai ter os dois riscos aí juntos, né? O risco do trabalho em altura e o risco do espaço confinado. Os EPIs e acessórios, sistemas de ancoragem, eles devem passar por inspeções periodicamente, tá bom? Você tem que levar lá para a segurança do trabalho para eles avaliarem as condições do seu EPI, do seu EPC ou do EPC que vocês utilizam. Por quê? Porque às vezes começa uma descosturar, um furinho, um defeitinho, você acha que não tem.
perigo, mas o EPI, quando ele é feito o cálculo de carga dele, é calculado em cima do que está ali no EPI, a largura das correias, foi tudo calculado o peso para aquela largura. Se você começa a desfiar ele, começa a danificar, ele começa a perder essa resistência para o qual ele foi projetado, tá bom? Então, o aconselho é que sempre que tiver danificado o EPI, tem que procurar o SESB ou o empregador ou seu superior imediato e solicitar que seja feita uma avaliação, tá bom? Para equipamento, outros tipos de equipamentos, para outros tipos de atividade também, danificou, tem que acionar o SESB da empresa para que seja feita uma validação se esse EPI está em condições de uso. Antes do início dos trabalhadores deve ser efetuada uma inspeção rotineira de todos os EPIs. Então isso aí, quando vai fazer a liberação da PT, por exemplo, é importante que a pessoa que seja responsável pela liberação da permissão de trabalho, ela faça uma avaliação aí de todos os EPIs que vão ser utilizados para ver se tem algum danificado, tá bom? Com relação a equipamentos de proteção coletiva, é a mesma coisa, tá bom? É que coletiva, muitas vezes, como é de todo mundo, acaba não sendo de ninguém. Aí acaba sendo uma responsabilidade da segurança do trabalho estar verificando. Mas a gente sempre ensina que o trabalhador ele tem que fazer parte do todo. Quando você vê uma placa, por exemplo, de sinalização danificada ou ela não está no lugar que ela deveria, você tem que sugerir a substituição dela. Tem que informar o seu superior, informar o SESB, porque às vezes um EPC ele pode não te deixar exposto naquele momento, mas pode deixar você exposto numa segunda situação, tá bom? O mesmo acontece para a nossa vida social. Você vê alguma coisa danificada, uma placa de sinalização de trânsito, por exemplo, é sempre importante comunicar, solicitar, né, que seja trocada. Uma placa de pare, por exemplo, não está no lugar. Naquele momento não te prejudicou, mas num outro momento pode prejudicar um colega, um familiar. Então, é nossa responsabilidade social, tá bom? Tipos de EPCs. EPCs são então equipamentos de proteção que mais de uma pessoa utiliza. Aí os extintores, os cones, as fitas zebradas, lava-olho, as telas de proteção de limitação de acesso, tá bom? Então todos isso aí são EPCs. A linha de vida também é considerada EPC, porque ela fica presa no local, né? E mais de uma pessoa utiliza. Proteção individual, tem muitos tipos de protetores individuais, equipamentos, dependendo da função aí, você deve então ter os seus equipamentos de proteção aí conforme o tipo de atividade que você executa. Se você tem dúvidas com relação a isso, existe um documento lá na segurança do trabalho ou na gestão da sua empresa, que é o PPRA. Bom, o PPRA, ele vai descrever todos os riscos ambientais do local onde você trabalha, tá bom? Todos os riscos do seu ambiente de trabalho vai estar descrito e vai ter também lá as medidas de controle, que são o que? Justamente os EPIs que você deve usar. Então, às vezes nós achamos que podemos usar qualquer protetor auricular, qualquer protetor, qualquer óculos, qualquer respirador. Não é assim, tá bom? Tem os equipamentos específicos para cada tipo de atividade. Tá bom? Ancoragem. Com relação ao trabalho ao uso de EPIs, a ancoragem, a gente vai falar depois na aula sobre fator de queda, um pouco mais sobre a ancoragem. Mas a ancoragem, ela deve ser levada muito a sério, tá bom? Tem muitas pessoas que às vezes usam o equipamento de proteção e não fazem a ancoragem correta, ou às vezes ele está com o duplo talabarte, a outra talabarte Y, pendurado, os dois pendurados na cintura, a pessoa está lá escalando, tá bom? Ou ela pendura uma parte do talabarte, a outra fica solta, podendo pegar em algum lugar, podendo ficar preso em algum lugar, isso aí é perigosíssimo, tá bom? Um talabarte está preso na estrutura, o outro não pode ser preso em qualquer lugar do cinto paraquedas, tem um lugar certo de prender ele, tá ok? Porque ele tem que ficar à disposição para você utilizar ele ao momento que você precisar, tá bom? Então aí tem só algumas figuras aí, a gente vai falar mais sobre isso na aula sobre fator de quedas. Aí com relação ao uso do cinto tipo paraquedas, aí tem uma sequencinha de como você colocar ele, tá bom? Nesse caso aí, tá colocando por cima, né, a parte de baixo está aberta, né, que é a parte das pernas. O pessoal às vezes acaba colocando no chão, vestindo as pernas, tá bom? Não é errado também não, tá bom? Você coloca ele no chão e coloca o pé dentro, né, veste as pernas, depois sobe ele e prende a parte superior, tá ok? Dúvidas, poste lá no chat e responda os questionários dessa aula. Muito obrigado.